Para explicar para quem está assistindo a aula de longe, não sabe o que está acontecendo, nesses primeiros minutinhos que o Zé gravou, então vamos esquecer. A aula começa agora, né? Então, só para lembrar que essa aula de hoje vai ser a aula número 10, né, dentro do nosso estudo de simetrias, e a aula 9, que nós não demos semana passada, ela foi uma aula que foi usada para avaliação. Eu vou pedir o Denis para colocar a avaliação na página, então quem quiser trabalhar um pouco as questões que foram dadas, as tarefas que foram dadas na avaliação, vai poder fazer. E amanhã a gente está marcando uma aula para quem tiver livre, para a gente poder dar continuidade um pouquinho ao programa. Então vamos lá. Então a gente estava na aula passada discutindo. Eu já devolvi as avaliações, né? E amanhã eu também vou pegar mais, amanhã eu vou trabalhar um pouquinho mais. Hoje a gente trabalhou a 1. Amanhã eu vou ver se eu trabalho a tarefa 2, né? Um pouquinho mais em detalhe. Essa tarefa 2 vocês fizeram bem. Achei que o resultado foi bem satisfatório. E a gente trabalha um pouco a tarefa 3 também, que ela é mais, você que tentou fazer a 3, não é isso? Né? Essa tarefa é mais, tecnicamente, ela tem novidades para vocês. Tá? Então tá legal. Bom, na aula passada, então eu só queria colocar, vamos dizer, melhorar um pouquinho. A gente teve uma aula um pouquinho, eu dei um pouco de volta e voltei e acabei repetindo a mesma coisa. Não ficou muito claro, eu acho, né? A minha sensação é que não ficou clara a minha exposição sobre a questão das transformações. Vou querer colocar, limpar um pouquinho sobre a discussão da aula passada, que a gente acabou dando um pouquinho de volta e pode ser perdido o fio de discurso. A questão que nós estamos colocando é, vamos supor que nós façamos uma transformação infinitesimal de coordenadas. Nós estávamos estudando, nós tínhamos estudado a lei de conservação que sai associada à invariância translacional. Então, a invariância translacional, a densidade lagrangiana, ela pede que o lagrangiano não dependa explicitamente do tempo, a invariância por translações temporais. Então, não há uma dependência explícita do tempo. A derivada do lagrangiano tomada por campos constantes e derivadas, né, dos campos mantidos constantes, a derivada temporal explícita do lagrangiano é zero. E isso deu para nós uma lei de conservação, que nós identificamos como sendo o hamiltoniano, densidade de hamiltoniano do sistema. Né? Então, o que nós vimos também, trabalhamos, eu acho que no caso da derivada superior, e vimos qual era exatamente a forma do hamiltoniano. Depois a gente considerou translações espaciais. E aí a gente também mostrava que a invariância sobre translações espaciais pedia que a derivada explícita em relação às coordenadas espaciais também fosse igual a zero. Então, com isso aqui a gente tirava duas leis de conservação. E aí a gente tentou pegar essas leis de conservação, eram mais simples, porque essas transformações aqui, elas não dependem da posição. A translação, a invariância por translação do tempo, ela é uma transformação que coloca uma constante, quer dizer, desloca a origem do tempo de uma constante. E as translações espaciais também. Nós temos isso aqui mais um vetor. O que a gente começou a conversar foi, a gente trabalhou para poder discutir o tensor de spin, foi a invariância sobre rotação. Então, no dado das rotações, nós vimos que as rotações infinitesimais, lembrando que, né, nós estamos escrevendo as rotações segundo o SO3 dessa forma aqui, né, e aqui os parâmetros da rotação, né, os alfas, né, vamos dizer aqui o alfa J, os geradores das rotações, né, isso aqui atuando, isso aqui é elemento. Chamar de função de rotação e aqui J, XJ. Então a gente requer, e sabendo que os elementos de matriz dos geradores, né, na representação vetorial, o GK e J é menos I, então vou repassar rapidinho, tá? Menos I é JK, K foi J. Então, a gente sabe que uma translação infinitesimal, uma rotação infinitesimal, perdão, ela vai ser, na verdade, algo que depende da posição. Ela vai ser mais epsilon I. J, J, X. Vai sair algo desse tipo aqui. Primeiro dado, os índices aí. Então, ou seja, delta X. Oi? Teta J. Teta J, obrigado. Ou seja, o delta X
já não é mais constante, que nem o ΔT ou o ΔT, ele tem uma dependência. Então, isso aqui para nós é epsilon de JK, ΔJ, XK. Então, vamos colocar agora a seguinte situação. Vamos supor que a gente não esteja ligado diretamente a esse ΔX, que não seja uma rotação, possa ser uma outra transformação mais geral. Vamos supor que agora a gente tem uma transformação que seja x', seja x mais um ΔXi, e esse ΔXi possa ser função de x. Claro, no caso da rotação, é uma função linear, exatamente aquela função. Então a gente sabe que tem um deslocamento, a variação infinitesimal na coordenada depende localmente da coordenada. E aí, o campo, vamos dizer, o campo vai seguir uma transformação correspondente a essa transformação. Então, eu tenho um campo genérico, nós estamos na aula passada, chamando o campo genérico de um campo φ, que pode ser vetor vetorial, não importa. E a transformação não está mexendo no tempo, é uma transformação simplesmente das coordenadas. Então, nós estamos dizendo, o campo se transforma. Vai depender, né, da estrutura do campo, se o campo é esquinorial, se o campo é vetorial, se o campo é tensorial, vai ter uma matriz. Então, a gente coloca essa matriz dessa mesma forma. Colocou isso aqui. Vamos supor que eu tenho a transformação tem essa característica, eu vou ter I. Vamos colocar aqui os parâmetros, vamos colocar parâmetros genéricos, parâmetros aqui, ômega kappa, G kappa. Não precisa ser uma rotação, não. Vai ter uma transformação que no espaço dos campos vai ter sempre essa forma também, onde esses geradores aqui vão estar atuando em cima desses campos. E aqui um φ de Tx. Vou colocar assim. Então, nós estamos pegando essa transformação aqui. Agora, o que é importante para nós é a relação entre x e x. O que nós estamos dizendo é que, em forma infinitesimal, essa transformação segue esse padrão aqui. X' aí é xi mais o delta xi de x. Então, eu estou incorporando esse caso aqui, por exemplo, contém a rotação e contém a translação, onde o delta x é uma constante, não é epsilon. Mas o que é importante para nós é que eu possa deixar essa variação, a variação da coordenada dependendo do ponto. Pode ser uma dilatação, no caso de como é que é uma transformação de dilatação? Uma transformação de dilatação, o x', ele ou eu aumento o vetor, ou eu diminuo, sem inverter, não muda o sentido do vetor, eu mudo só o módulo do vetor. Então a gente multiplica sempre por uma grandeza, aqui, sei lá, um parâmetro, que é a então, isso aqui é uma dilatação ou uma contração. Se o lambda for maior do que 1, eu estou dilatando o meu vetor. Se o lambda for menor do que 1, eu estou contraindo o meu vetor. Como esse número aqui é um número para nós sempre maior do que 0, ele pode ir de 0 a 1 para contrair, ou de 1 para cima para dilatar, eu posso, todo número positivo pode ser escrito como exponencial. Certo? Então já representa a dilatação desse modo. Se o psi for positivo, esse número aqui é maior do que 1, eu tenho uma dilatação. Se o psi for negativo, isso aqui é menor do que 1, eu tenho uma contração. Então a transformação infinitesimal aqui vai ser x' igual a x, e aí 1 mais psi mais psi, x. Então, por exemplo, a dilatação ela também é linear em x, só que diferente. Lá eu tenho a grandeza que faz a dilatação, ela também está na direção do vetor. Lá não. Lá, esse aqui é um produto vetorial. Né? Esse aqui, na verdade, por exemplo, do delta x é θ vetorial x. E aqui nós estamos dizendo que o delta x é xx. Então, diferentes transformações vão ter diferentes delta de x. Né? Eu posso fazer também a chamada boost conforme, que é uma transformação mais enrolada. Por exemplo, o que seria o boost conforme? Eu pego essa transformação, eu saio de x, faço uma primeira transformação que faço um deslocamento. X vai em x mais epsilon. Depois eu faço uma segunda transformação que é a chamada inversão. Eu pego esse vetor, x mais epsilon, e divido pelo módulo dele ao quadrado. Não, ao contrário, gente só.
pego o x, faço o seguinte, pego esse vetor, e 1 sobre x ao quadrado vezes x. Agora, somo a segunda transformação, eu somo esse vetor uma constante. Então, eu tenho aqui x sobre x2, sobre o módulo de x ao quadrado, mais um vetor constante. E agora eu pego esse vetor aqui e chamo de que eu vou inverter. Eu pego x sobre x2 mais a sobre x sobre x2 mais a ao quadrado. Tá certo? Essa sequência de transformações se chama um busto conforme. Eu pego um vetor, tenho a minha posição, divido pelo módulo ao quadrado da posição. Aí dá, somo com um vetor que agora tem dimensão de posição de comprimento a menos 1. Isso aqui é 1 sobre comprimento, isso aqui é comprimento, né? Esse aqui é comprimento a menos 1. Então, comprimento a menos 1 mais essa grandeza. Esse vetor agora eu divido por isso, então essa aqui é a minha transformação final. Isso aqui é o meu x'. Essa transformação, então, que a gente pode escrever desse modo aqui, ó, x' vai ser, vamos multiplicar isso aqui em cima, vai ficar x mais a x ao quadrado. Aqui embaixo vai ficar x2 sobre x4. Então, aqui embaixo dá 1 sobre x ao quadrado. x2 sobre x4, dá 1 sobre x ao quadrado. Depois vai dar 2 vezes, né, 2a escalar x sobre x ao quadrado mais a 2. Só executando isso aqui. Executando essa álgebrazinha. Então, aqui ficou então sobre x2 e aqui embaixo também ficou sobre x2. Então, isso aqui cancela com isso aqui e aparece aqui no x2. Certo? Então, isso aqui é isso aqui. Então, essa transformação, ela tem essa estrutura. Isso aqui tem dimensão oposta de comprimento, então isso aqui é adimensional, isso aqui é adimensional, isso aqui é adimensional. O A mata a dimensão do x, sobra o x, sobra o x. Então, dimensionalmente está ok. Então, no final do dia, esse objeto aqui tem dimensão de comprimento e essa fração racional aí também tem dimensão de comprimento. O nome disso é uma transformação conforme. Essa transformação é muito importante quando a gente estuda fenômenos críticos. Quando se estuda, sempre que um sistema sofre uma transição de fase, na vizinhança da transição de fase, né, em torno dos pontos críticos, a transformação de escala é uma boa transformação. Por quê? Porque o comprimento, na hora da transição de fase, o meu sistema desenvolve uma correlação de longo alcance. Então, um objeto daqui, ele começa a interagir com um objeto que está muito longe. Então, o seu sistema passa a ter uma invariância de escala. Ou seja, em física de altas energias, o que significa invariância de escala? Se você está em energias muito altas, você vai a distâncias muito pequenas. Então, você está trabalhando agora com energia de distâncias muito pequenas. Então, se a sua distância é 10 a menos 18 metros, ou 2 vezes 10 a menos 18 metros, ou 3 vezes 10 a menos 18 metros, se você muda a escala do comprimento, a tua física não vai ser sensível. Por quê? Porque você está numa região assintótica, né, de distância que tende a zero. Então, x tende a zero, lambda vezes x também tende a zero. Então, a transformação de escala, ela é sempre uma boa transformação em física de partículas e campo, no regime de altas energias. E o sistema, quando sofre transições de fase, ele tem, mesmo no sistema não relativista, um sistema de spins ou um supercondutor, na vizinhança dos pontos críticos, a invariância de escala ela se torna uma boa invariância. E a invariância de escala ela pode ser não só a invariância de escala global, mas tem essa chamada invariância de escala aqui, que é uma invariância de escala. O que isso aqui vai ser uma escala local? Já vamos entender isso aqui. Então, essa é a chamada transformação, chamada de boost conforme. Então, ele é composto de 3 operações, então. A primeira operação que a gente chama de uma inversão. A segunda operação é o que a gente chama de uma translação, feita depois da inversão. E depois nós fazemos uma outra inversão. Então, no final de tudo, essa transformação aqui, ela é a chamada boost conforme. Claro que isso pode ser feito no espaço de Ricode. Eu aqui estou particularizando para o espaço euclidiano, boost conforme. Pois não. Essa operação de inversão, geometricamente, tipo ver a imagem aqui, o círculo, né? Essa coisa toda complicada aí, ela tem uma interpretação geométrica? Tem uma interpretação geométrica direta. Vamos ver já. Tá.
Então vamos pegar essa transformação infinitesimalmente. Vamos supor, fala aí, não? Para campo normal, assim também, a transformação conforme preserva o cosseno entre a transformação, a transformação conforme ela preserva, quer dizer, em física relativística, ela preserva a estrutura dos cones de luz. Vamos dizer, geometricamente, numa situação não relativística, a transformação conforme ela preserva esses ângulos. Ela não preserva o módulo, ela vai fazer uma dilatação. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar essa transformação aqui e vamos pegar essa transformação em forma infinitesimal. Ou seja, vamos escrever essa transformação aqui só para facilitar um pouquinho. X' vai ser xi mais aí, módulo de x ao quadrado, né? xj ou xj. Aqui vai ficar 1 mais 2 aj xj e aqui mais, né? A2, deixar isso aqui assim, A2xj. Então, se eu quiser fazer essa transformação em caráter decimal, vamos desenvolver esse denominador aqui. Agora é bem pequeno. Então vamos escrever esse termo aqui como sendo x' vai ficar assim, vai ficar xi mais. Aí vamos manter esse x2 aqui, só para ficar carregando essa notação. E aqui eu vou ter 1 mais 2 aj x, escalar x, vamos colocar assim. E aqui mais A2x2, mas isso é menos 1. A2x2 é menos 1. Então nós vamos, na hipótese de que esse A é muito pequeno. Então vamos escrever esse termo aqui, 1 sobre 1 mais isso é 1 menos 2A escalar x, né? Estou usando a expansão geométrica. 1 sobre 1 mais delta é 1 menos delta, em primeira ordem. Aqui menos 1 A2x2. E aí, claro, agora eu tenho que pegar os termos que, segunda ordem disso aqui, já vai dar A2, que vai dar A3 e vai dar A4. Então, nós vamos ver essa transformação aqui em primeira ordem. Então, esse termo aqui vai multiplicar isso aqui. Então, em primeira ordem, deixa eu baixar isso aqui. Esse termo aqui vai ser x' aí, então, vai ficar xi. Agora, esse termo aqui, ele é a primeira ordem A, então vai produzir menos 2AX, menos 2A escalar X, primeira ordem A. E esse termo aqui, mais aí, x ao quadrado, mais aí, x ao quadrado. Isso aqui é tudo primeira ordem A, o vetor A está tomado aqui, mas aqui eu tenho um aí. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente está escrevendo esse objeto aqui da seguinte maneira, né? Posso escrever isso aqui, x' aí, vai ficar xi, aqui vai ficar menos 2 aj, xi, xj, e aqui fica aj, xj. E esse termo aqui fica mais aí, xj, xj. Então, podemos escrever esse termo aqui como sendo o nosso delta x, delta x, que é o x' menos x, então ele vai ser menos 2 a j, x, xj, mais aí x2. Vamos colocar isso aqui. Bom, aí se nós fizermos esse seguinte exercício, de x' aí, se eu calcular esse objeto, como varia o elemento de linha dx2? Se eu pegar essa transformação agora, conforme fizer dx' aí, fizer essa transformação aqui, fizer a diferencial dessa equação aqui, dx' aí, claro, o a é constante, tá? Então, quando eu diferenciar aqui, vai ficar dxi, aqui vai ficar dxi xj, mais xi dxj, então vamos fazer só escrever isso aqui. A gente mostra que o elemento de linha, ele vai sofrer aqui, vai aparecer aqui uma função f, que vai depender de a e de x, e aqui vai aparecer o dx, vou colocar assim, então dx. Então, o que a gente observa é que essa transformação, na verdade, ela está fazendo uma escala
no nosso elemento de comprimento. Se a gente faz esse exercício aqui, a gente mostra que dx' é dx, passamento de um fator que vai depender da posição e vai depender do vetor A. Então é como se eu fizesse o quê? Uma transformação de escala local. Eu estou localmente mudando a escala. Em vez de fazer uma transformação global de escala, eu mudar a escala que eu mudar num ponto, eu mudo em todos os pontos, cada ponto vai sentir uma transformação de escala desse tipo. É isso que, então, o sentido dessa transformação, chamada transformação de Bush conforme, é uma transformação que faz uma mudança de escala constante. Então, a escala é uma mudança de escala local. Pode depender da direção do X também? Oi? Oi? O F não teria que depender só do módulo do X? Porque senão imagina que uma direção deforma um pouquinho, na outra deforma mais. Não, tudo bem. Ele deve depender de X ao quadrado. Estou falando de X geométrico. Mas depende da posição. Tá. Ele não é constante, ele não depende só de A. Então esse é o sentido dessa transformação. Então nesse caso, por exemplo, nós temos um ΔX um pouquinho mais complicado, quadrático de X. Isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então vamos supor que a gente esteja com essa transformação aqui, trabalhando com uma classe de transformações mais gerais que dependem da posição. Essa que é a nossa ideia. Então, os campos, né, eles vão reagir também se transformando. Meu campo se transforma, tem essa matriz aqui, se for uma rotação, eu sei que aquilo lá pula na coordenada e essa matriz aqui vai ser uma matriz, uma certa representação de SO3 que vai atuar no espaço dos campos. Se for um vetor, aqui vai aparecer uma matriz de SO2, 2x2. Se for um spinor, perdão. Se for um vetor, vai aparecer aqui uma matriz 3x3. Então essa é a ideia que nós estamos dizendo. Então, para nós, né, então nós vamos estar definindo o nosso ΔΦ vai ser a mudança local. Para nós, o ΔΦ vai ser o filinha de Tx menos, vou dar um intervalo, tá? Φ de Tx. Isso aqui eu estou só organizando melhor um pouco, a aula passada que ficou um pouco conturbado, eu não dei esses exemplos mais gerais, parecia que eu estava fazendo tudo só para rotação. Estou querendo mostrar para vocês que a gente agora vai fazer esse resultado serve para rotação ou para qualquer transformação que dependa da definição. Então, mas para nós, a variação que nós estamos definindo é a variação funcional. É o campo novo menos o campo antigo, mas tudo tomado no mesmo argumento, que não é o que está aqui. Tá? Então nós vamos expandir essa transformação aqui. Primeira aula, para nós guardar essa definição. ΔΦ é o filinho de Tx menos o φ de Tx. Eu preciso então fazer toda eu estou fazendo só a mudança do meu campo na forma funcional, o argumento. Aqui mudou o argumento. Então é claro que nós vamos ter que introduzir essa mudança de argumento, ela vai ter que estar compensada aqui dentro. Vamos ver já. Então essa é a nossa definição do delta, lembrando que o ΔX é isso aqui. Então fazendo essa expansão aqui, vamos escrever isso aqui então da seguinte maneira. Filinha de T. Vamos botar então que isso aqui é xi mais ΔXi. Esse é o nosso x. Vamos expandir isso aqui também. Então o primeiro termo que está aqui é a identidade. Então isso aqui vai ficar o φ de Tx. E aqui, vamos deixar, vai ficar mais I, ômega kappa, gerador G kappa, atuando também no φ de Tx. Então a gente já está vendo aqui, a primeira parte da variação que está saindo aqui. Esse parâmetro ômega deve estar presente aqui, porque é esse parâmetro que está caracterizando a rotação. Então no espaço dos campos ele aparece como gerador. No espaço das coordenadas ele tem que estar aqui, ó, no caso da rotação. O parâmetro está aqui. No caso da dilatação era o parâmetro Ψ. No caso da transformação conforme era o parâmetro A. Então sempre dentro do ΔX esse parâmetro também vai estar contínuo. Então vamos colocar assim. Vamos tirar então agora, eu faço a expansão aqui do lado esquerdo. Então é isso aqui que vai me dar o filinho de Tx. Agora a gente reduziu tudo ao mesmo argumento. Filinho de Tx e aqui vamos fazer a expansão. Mais derivada, mais ΔXJ, ΔXi, faz, né? Derivada em relação a xi, φ. Calculado no ponto Txi também. Igual ao φ. Então igual ao lado direito. Lado direito eu já não vou mais mexer. Tá lá. Então agora eu estou apto a definir o meu delta. Meu delta é o filinho de Tx menos o φ de Tx. Então a gente está vendo que a variação de argumento, né? A
variação devido ao argumento, ela se junta a essa variação aqui, a essa transformação do campo em si, não do argumento. Isso aqui é a transformação na forma funcional do campo, e isso aqui é a variação do argumento. Então, para eu definir, então, meu delta φ, calculado em Tx, então, né, ele vai sair esse termo, vai colocar esse termo aqui, e ômega capa, GK φ de Tx, vou suprimir o argumento agora, menos delta xi di atuando em φ de Tx também. Então, isso aqui é a nossa variação. Então, nós temos agora uma parte que está vindo da transformação intrínseca do campo e da transformação que vem devido à mudança de argumento do campo, devido ao fato dessa transformação depender da coordenada. É uma transformação também no espaço de coordenadas. Mas vamos ver que não é o caso das transformações de Gauge. No caso das transformações de Gauge, delta x é zero. Eu não mexo no argumento do campo, eu transformo só a forma funcional do campo. Mas no caso de uma rotação, uma transformação genérica, eu mexo também no argumento. Então eu vario o x, que é uma transformação do espaço-tempo, que repercute no campo, dessa forma. Então, por exemplo, aqui as transformações de Lorentz vão estar nessa categoria, dilatações, as transformações conformes, em geral. Né? No caso das transformações de Gauge, a gente faz tudo assim. A gente não muda as coordenadas espaciais, a gente simplesmente temporário, a gente só muda o campo. Mas isso aqui é uma transformação que envolve. Então, na relatividade geral, se eu faço uma transformação geral de coordenadas, nós estou mudando as coordenadas, não mudo o x. Então, tá legal. Vamos ver agora o que vai acontecer, né? Como o meu lagrangiano não depende só do campo, ele também depende do derivado do campo, que a gente coloca isso de uma forma mais genérica do teorema de Ney. Vamos ver então como é que varia a derivada. Então, meu campo, né? Eu posso tomar a derivada de tj, vou fazer o seguinte aqui, só para esse índice aqui é saturado, vamos chamar esse índice de tj de dj. Então, meu campo, vamos dizer que eu quero agora ver a transformação. Quando eu faço essa mesma transformação nas coordenadas, né, como é que esse meu campo aqui se transforma. Então eu vou ter aqui meu D, eu vou ter D' de T x. Então vamos dizer que agora eu quero ver a transformação nesse objeto aqui. Então para nós, né, o nosso campo sofre essa transformação. Então esse objeto agora, ele vai sofrer a transformação não só devido à mudança de argumento, mas tem essa transformação aqui também, que tem essa derivada. Então vamos pensar o seguinte, esse aqui é o meu campo visto, quer dizer, na verdade isso aqui é isso aqui. É o meu DI todo transformado, né? Isso aqui, e calculado, né, em termos das coordenadas transformadas espaciais. Eu não estou mexendo no campo, estou fazendo uma transformação genérica de natureza espacial. Bom, então, vamos seguir aquela mesma história ali. Então, primeira coisa, aqui eu tenho uma mudança de argumento. Então, eu tenho isso aqui. Eu tenho, na verdade, o meu campo, DI filinha, calculado em T, e aqui é xi mais delta x. Então, eu tenho, né, quando eu pego a derivada do meu campo, nesse ponto transformado, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui para o meu campo. Né? Primeiro, eu vou tomar conta da variação do argumento. Então, se eu quiser expandir isso aqui, fica claro para nós que o primeiro pedaço aqui é o D, I, Fi, linha de T, x, né? Dx, mais, agora, esse delta x aqui, delta, a gente está chamando de delta xj, vou colocar aqui delta xj, dj, fazer primeiro o termo da expansão inteira, né? Delta xj, dj, atuando nesse objeto aqui. Di, filinha, isso aqui eu estou mudando, né? Estou querendo ver a parte funcional do campo. E aqui, dx. Aqui só a única coisa que a gente tem que observar, isso aqui já é de primeira ordem no infinitésimo. Se isso aqui já é de primeira ordem no infinitésimo, esse cara aqui vai ser o original mais uma variação. Então, a diferença
esse termo, colocando linha ou sem linha, vai ser um infinitésimo de segunda ordem. Então, a esse ponto aqui, quando eu só expando esse, como eu fiz aqui, né? Quando eu expando esse argumento aqui, quero ficar em primeira ordem delta xi. Mas quem está aparecendo aqui, na verdade, a mesma coisa aconteceu aqui, que eu esqueci de chamar a atenção, né? Aqui, quando eu expandi inteiro, eu expandi o filinho. Mas o filinha é um φ mais delta φ. Então, o segundo termo que vai aparecer aqui seria o DI do delta φ, mas que vai bater com esse cara, já vai dar a segunda ordem do infinitésimo. Então, se eu estou guardando só termos de primeira ordem, ao fazer a expansão de Taylor desse lado esquerdo aqui, a esse ponto aqui é lícito, para ficar em primeira ordem, eu vou tirar esse linha. Então, a diferença é o infinitésimo de segunda ordem. Então, por isso que aqui apareceu a derivada de campo que veio para cá, assim. É só que estou chamando a atenção de... Então, a mesma coisa acontece aqui. Eu estou dizendo isso. Na verdade, né, a variação da derivada do campo seria a derivada final, né, transformada menos a derivada do campo original. Eu teria que calcular esse delta φ, que é o que nós estamos fazendo. Então, como esse delta, esse DI do φ, tudo limpo, é o DI do φ mais o delta disso tudo aqui, esse termo já é de segunda ordem. Então, aqui para efeito dessa expansão aqui, também aqui, eu posso tirar esse linha, porque a diferença seria o infinitésimo de segunda ordem. Eu vou deixar só isso aqui, deixa eu fazer a noção aqui. Então, só para a gente arrumar o lado esquerdo. Então, o lado esquerdo para nós ficou assim. DI, a derivada do campo é um outro campo, né? É o campo DI finito, calculado por dx. Mais, então mais, né? Vou botar delta xj, então expansão inteira, atuando no DI finito. Agora também, tudo isso calculado no dx. E do lado direito, isso aqui, então, é DI linha, perdão, de dx, né? Linha, essa aqui é DI de dx. Eu estou dizendo isso aqui, nós estamos dizendo. Esse objeto aqui, né? É isso aqui. Tudo transformado. Mas agora, eu sei relacionar esse cara aqui com a derivada original. Nós sabemos isso aqui. X' aí é xi mais delta xi. Então, derivada em relação a x' aí é derivada em relação a xj. Nessa regra da cadeia é derivada xj, né, em relação a x' aí e derivar em relação a xj. Isso aqui é a regra de transformação da derivada. Derivada em relação às coordenadas novas e a derivada em relação a xj, dxj, dx'. Então, isso aqui eu sei fazer. Saindo daqui, eu posso inverter essa equação aqui. Essa equação que é x igual a x' menos delta x. Então, derivar xj em relação a x' vai me dar um delta dj. Esse termo aqui, a derivada disso em relação a x' vai me dar a derivada desse objeto aqui em relação a x'. Só que esse objeto também é menos parede. Esse objeto, vamos botar isso aqui menos DI do delta xj. Isso aqui, dj. O que eu estou dizendo aqui, esse objeto aqui, opa, posso apagar isso aqui. Então nós estamos dizendo isso aqui quando eu derivo, né? A derivada, jacobiano, isso que eu estou vendo foi jacobiano, né? Se você pegar esse jacobiano, o jacobiano é dx' i dxj, você pegar essa transformação direta, vai ser a derivada do x' i em relação ao xj, delta j, mais a derivada em relação ao xj do delta x. Se eu pegar agora dxj, dx'k, vamos pegar o jacobiano inverso. Isso aqui vai ser delta de jk menos xk delta xj, né? Você também multiplica esse cara por esse cara, isso aqui tem que dar o delta, da identidade. Isso aqui, saturado nisso aqui, na verdade, dx'inho aí, dx'k. Do lado direito, do lado esquerdo vai dar um delta de k.
Então, se eu multiplicar esse lado por esse lado aqui, isso aqui vai ficar delta de K, perfeito. Esse aqui vai ficar menos o dk do xi. E esse aqui é a mesma coisa, vai ficar mais dk do xi. Então, esse termo cancela com esse, os termos cruzados se cancelam, e esse termo que seria de segunda ordem. Então, em primeira ordem, a matriz inversa dessa aqui e dessa aqui. Então, é o que nós estamos colocando aqui. É a derivada em relação a delta de J menos, né, a derivada em I do delta xj. Isso tudo aqui atuando no dj. Então, a lei de transformação desse termo aqui, essa derivada aqui, vai se transformar desse modo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, d em I vai ficar o di menos di delta xj é assim, dj. Tá? Então isso nós estamos colocando lá no lado esquerdo, eu simplesmente mexi na mudança de argumento. E do lado direito eu estou usando o que eu posso usar, a transformação da derivada e agora a transformação do meu campo. Quem é o meu campo transformado? Fininha de texto. E nós sabemos lá do início, é exponencial de I, ômega k, gk, φ. Φ de tx, né? Tx, tá? Então isso aqui é a transformação, é o filinha de tx'. Filinha de tx' é a matriz que atua no espaço dos campos e o campo original. Então estou substituindo isso aqui, substituir esse carinha aqui. E estou substituindo isso aqui no lugar. Certo? Legal. Desculpa, só ver se eu me perdi. Isso aí você está deixando completamente livre. Por causa do intervalo, a gente fala aí. Oi, fala. Meu Patrícia. Essa vez que eu me perdi. Você está deixando completamente livre ainda a natureza exponencial do campo, né? Isso. Só na verdade foi escalar, GK é 0. Isso. Se o campo for escalar, o GK é 0. Então fica direto isso aqui. Então esse termo é 0. Aquele primeiro termo seria tipo os pin mesmo, o segundo no orbital. Exatamente. E aí agora, no caso de uma rotação, exatamente no caso de uma rotação, esse delta xj, ele vai trazer o epsilon, e o θ e o x. Ele vai produzir exatamente a ideia do momento angular. E pois é, aí eu quero perguntar, no caso de uma dilatação, teria alguma interpretação análoga? Aonde? Isso aqui? Separando um cara intrínseco e um cara de campo. Isso é a transformação de escala, então você tem que ver qual é o fator de... Se você pensar, meu campo tem dimensão de comprimento a menos 1, então se eu escalo o comprimento com um valor, no caso da transformação de escala, ao invés de colocar essa matriz aqui, você vai colocar alguma coisa que te dá o quanto o campo se escala. O campo em si, como entidade campo se escala. Aqui você está colocando a transformação da coordenada, mas aqui você está colocando a transformação do campo em si. Então, se você faz uma transformação de escala em que você multiplica por um fator lambda comprimento, se o teu campo tiver dimensão de comprimento a menos 1, ele vai pegar esse fator de escala inverso. Certo. Mas o que seria o cara intrínseco dele? Porque os pins a gente não consegue ter descrição de rotação. Então o intrínseco dele, a grandeza que está intrínseca a ele é a sua dimensão de escala. Certo. É uma coisa que você vê no experimento qualquer? Tá? Sim, você vai ver, se o teu campo tem dimensão, ele vai ter ele tem comprimento menos, se você tem dimensão de comprimento ou dimensão de comprimento, a dimensão de comprimento dele tem esse reflexo. E isso aí, vamos dizer, você na hora de se você tem uma simetria de escala e você sabe a escala do campo, você por argumento dimensional você pode construir uma série de grandezas físicas. Então é como se, sabendo a escala dele, você pode construir. Se você tiver que construir uma grandeza que tem dimensão de comprimento ao quadrado, se o campo tem dimensão de comprimento, essa grandeza é proporcional ao quadrado do campo. Você fixa as grandezas apenas pela dimensão de escala. Com um campo de pressão é um sobre ao quadrado. Por exemplo, exatamente. Então vamos em frente. Então vamos mexer com isso aqui. Isso aqui eu já só apaguei, só para poder. Porque agora a gente vai começar. Agora a gente está prestes a comparar. Porque agora a gente está pegando a transformada num ponto menos. Quando eu expandi isso aqui agora, então isso aqui vai me dar esse terminho aqui, ó. Está me dando está me dando φ
dx mais I ômega kappa g kappa φ. Então, esse termo aqui vai virar di φ, di disso aqui, esse termo atuando aqui. Agora, esse aqui já seria infinitésimo de segunda ordem, porque esse ômega sendo infinitesimal, esse ômega está contido aqui. Então, isso já seria infinitésimo de segunda ordem. Então, vamos pegar. Então, para nós, olha só, o que vai ser importante. Vai ser esse termo aqui, menos esse primeiro termo. Então, isso vai dar para nós o delta da quanto varia a derivada do campo. Tá? Delta do DI, né, calculado do dx. Então, esse termo aqui, menos esse primeiro termo, que é a variação da derivada do campo. Aí, então, esse termo aqui, ele vai entrar aqui, ó, I ômega G kappa DI. Então, vai aparecer esse termo aqui, I ômega kappa G kappa DI. Então, de novo, como o Reinaldo falou, alguma coisa que está levando em conta, né, o spin da derivada do campo. E esse termo é esse termo aqui primeiro, menos esse aqui. Eu peguei esse termo aqui, menos esse aqui. Depois agora, então tá, aqui eu peguei esse aqui. Agora eu estou pegando esse termo aqui com esse aqui. Ó. Esse com esse eu joguei no delta. Então, d' menos o d'. Então esse termo aqui já foi feito, está lá dentro do delta. Joguei ele do lado esquerdo, ele entrou no delta. Agora, esse termo aqui pode atuar aqui. Tá? Então é esse que nós fizemos agora. Ó. I ômega G DI atuando no fio. O ômega é constante. Parâmetro. O delta X depende de X, mas o ômega é constante. Aí agora, esse termo aqui. Esse termo vai atuar aqui. Menos DI delta X DJ atuando no fim. Dx. Então, esse termo aqui com esse nós já fizemos, esse termo aqui com esse nós já fizemos, esse termo aqui com esse aqui nós já fizemos. Esse termo aqui, daí o infinitésimo de segunda ordem ômega. Não vou pagar para a notação ficar muito complicada, pesada, não está copiando. Isso aqui a gente já usou o máximo. E agora, a gente tem que jogar esse termo aqui do lado esquerdo. Então, joguei ainda menos delta XJ, aí é a parte do argumento, o delta XJ, DJ, atuando no próprio DI, em questão de derivada seguinte. Então, esse termo aqui veio por causa da variação de argumento da derivada do campo. Então, a derivada do campo, ao ser transformada, ela foi para o ponto novo, então ficava com essa variação. Então, está aqui esse termo aqui. Ó. Então, a gente viu aqui, ó, o delta da derivada do campo calculado em ponto de x. Se a gente olhar agora, se eu tirar a derivada em I dessa equação, ela vai me dar ó, DI disso aqui, aí vai ficar com DI do delta XJ, DJ, esse termo aqui, e depois ela vai ficar menos delta XJ, DJ, DI. Então, esse lado direito que está aqui, nada mais é do que a derivada da variação. Ou seja, a gente está simplesmente mostrando que se a gente vai calculando, né, desde com cuidado. Claro, a gente geralmente usa a derivada da variação e a variação da derivada. Né? O que a gente está mostrando aqui. A variação da derivada é realmente a derivada da variação. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos definindo a variação do campo como sendo apenas a variação funcional. É o fininho de dx menos o φ de dx. Se tem livro que faz isso. Tem que ter cuidado. Se por acaso, porque também é legítimo, eu posso definir o meu delta φ como sendo o fiinha de dx' menos o φ de dx. Se eu definir esse objeto como sendo meu delta φ, então, o ponto não é o mesmo. Então, nesse caso, a derivada do delta φ não é o delta da derivada do φ. Então, nesse caso, eu não posso comutar a derivada com delta, porque eu estou definindo o meu delta em pontos distintos. Então, eu posso resolver definir isso dessa forma também, não tem problema, mas eu tenho que ter apenas cuidado de corrigir, dizendo que a derivada do delta não é o delta da derivada. Nós não vamos adotar, geralmente a gente adota a mesma notação, né, comum das teorias de Leibniz, tudo no mesmo ponto. Então,
Mesmo que meu argumento varie, eu retiro do campo a variação devida à variação de argumento e jogo tudo dentro do delta. Então, quando nós definimos o nosso delta dessa forma, né, nós estamos definindo campo novo num ponto, menos o campo antigo no mesmo ponto. Não estamos levando em conta aqui, essa definição aqui, ela já está extraindo para nós a variação de argumento. Quer dizer, o que eu sei, a prescrição que eu dou, eu sei quem é o filinha de textos linha. Mas a partir do filinha de textos linha, eu tiro o filinha de tx. Então, aquela parte que é o delta x, eu já joguei aqui. Por isso que apareceu esse aqui. Tá? Então, isso aqui é o que veio. Se o meu delta fosse simplesmente o filinha de tx menos o φ de tx, eu só teria isso aqui. Mas agora, isso aqui que está levando em conta, eu estou colocando o filinha não no ponto x, mas no ponto x. Então, a mudança de argumento. Então, nesse caso, variar o delta, quer dizer, o delta da derivada do campo é a mesma coisa que a derivada do delta. O delta e a derivada comutam por causa dessa prescrição que nós estamos usando. Mesmo que, não importa, mesmo que a minha variação, mesmo que o meu delta dependa de x. Tá? O delta de x não precisa ser constante. Está embutido que ele não é constante. Sim. Mais uma dúvida. Se eu estava tentando pensar o seguinte, essa última linha que você escreveu ali, direito, você demonstrou para qualquer campo. Isso. Você demonstrou para qualquer campo. Aí eu queria jogar aquela derrom φ é um campo. Isso, então eu quero aplicar exatamente aquela relação, só que trocando onde tem φ por derrom φ. Isso. Vai ficar um pouco diferente daquele cara, porque eu imagino que o GK seja diferente para os dois. Eu posso usar isso para relacionar o GK? Pode. E aí sai bonitinho. Pode, sai bonitinho. E no fundo vai ser um cara de personalidade exponencial maior. Isso, exatamente. Se você colocar a derivada de um campo, pensar como é um campo, você está mudando a representação dele. Tá? Porque a derivada, quando você pega um campo com índice, pega um AI, quando você tirar a derivada do AI, você vai produzir um DJ do AI, você produz um tensor. Então você compensa mudando a representação. E aí o termo sair a mais do que está ali é o cara que você vai juntar para fazer um gelinho. Né? Isso, exatamente. Tá? Então só queria chamar a atenção de botar agora só a última equação para a gente agora dar um intervalo. Então, com isso, tá? Isso aí, digamos, de uma certa maneira, abrevia para nós a gente ter uma forma mais geral para o teorema de Gödel, como a gente está falando ainda, né? De forma não covariante. Por quê? A nossa ideia é, nós estamos fazendo, na verdade, uma transformação nas coordenadas. Então, o meu x varia de um delta x. Tá? Então, a gente está com coordenada x. O nosso x varia de x mais delta x. Então, pode ser uma transformação de deslocamento da origem, pode ser uma translação constante, pode ser uma rotação, pode ser uma transformação de dilatação, pode ser uma transformação conforme, não importa. Basta que eu seja que x vai em x mais delta x. Quando essa transformação é feita, nas coordenadas, o meu campo segue essa transformação. O meu campo φ de dx genérico, então, nesse filinha, dx'. Isso aqui, então, quando ele vai no filinho de dx', na verdade, eu estou jogando isso. Isso aqui é equivalente a dizer que o meu φ de dx está indo no φ de dx mais o delta φ de dx. Então, eu tirei, né, o delta φ associado a essa transformação de coordenada. Quando a minha coordenada sofre essa transformação, o meu campo sofre essa transformação. Na verdade, eu conheço o filinha do dx', mas a partir daqui a gente é capaz de extrair isso. Vou colocar isso aqui, vamos colocar assim, separadamente. E aí, o que nós vimos é que a variação, então, da derivada do campo é a mesma coisa que a derivada da variação. E aí, claro, se isso aqui vale para a derivada primeira, isso vale para a derivada segunda. Então, fazer a mesma coisa, né? Se eu tirar a variação da derivada segunda, como o Reinaldo falou, que a derivada primeira é um campo, é a derivada primeira do campo derivada primeira. É uma coisa. Então, basta comutar uma vez, se o delta e o d comutam, isso vai valer para qualquer derivada segunda. Então, quando eu tenho meu Lagrangiano L, né, que depende de φ, vamos dizer que ele depende só das primeiras derivadas, da derivada temporal de φ e das derivadas espaciais de φ.
Depois, na próxima aula, eu vou fazer na versão covariante, eu vou fazer com derivada segunda, porque nos livros não tem o tensor de spin quando o campo depende de derivadas superiores, como é o caso de Podolsky, por exemplo. Então, eu vou aproveitar para a gente fazer aqui na aula, dá um certo trabalhinho, mas é um exercício para vocês treinarem um pouco o cálculo tensorial também. Então, vamos calcular tudo, mas para campos que dependam agora até de derivadas segundas. Então, o tensor de spin vai ter umas coisas interessantes que eu até hoje não vi em livro e eu também gostaria de entender melhor. Vou aproveitar o curso com vocês para a gente trabalhar melhor. Vão aparecer umas contribuições. É como se, quando um campo escalar, quando eu tenho uma teoria de campo com um campo escalar com derivada superior acima da primeira, o fato dele depender de derivada segunda é como se conferisse a ele um tipo de spin. Nós vamos ver que vai aparecer uma contribuição vão aparecer contribuições novas devido ao fato do campo ter derivadas superiores no Lagrangiano. A gente já tinha visto que isso se repercute, inclusive, nos momentos canônicos, né? Quando a gente tem um Lagrangiano que depende apenas das velocidades das coordenadas, né? Das velocidades, né? De primeira ordem, aí tem um momento único. Mas quando a gente tem um Lagrangiano que depende não só de x pontos, mas que depende de x pontos, então nós tínhamos visto que nós tínhamos duas categorias de momento. Nós tínhamos esse momento usual, que é o dl de x pontos, e aí aqui aparecia uma contribuição nova, que é o dl, ddt, do dl de x dois pontos, e aparecia um momento novo, que a gente pode chamar de π, que é a derivada do dl em relação a x. Então, quando o Lagrangiano depende de mais derivadas, ele ganha mais momento. Aparece um momento normal, ele se corrige com a derivada segunda e eu crio um momento novo associado à derivada segunda. Para o campo escalar, isso vai ter uma repercussão na hora de a gente olhar o spin dele. Então, isso é interessante que tem uma espécie de uma contribuição que vai depender da dinâmica, não depende simplesmente da representação do campo. Então, vamos discutir isso, eu vou querer discutir isso em detalhe com vocês, porque com toda essa discussão que tem hoje sobre spintrônica, uma coisa que tem sido bastante interessante, é estudar a dinâmica de tensores de spin de certos campos. Vai estudar, por exemplo, fenômenos de transporte de spin no efeito Hall quântico, no efeito Hall de spin, que é uma coisa interessante, uma coisa razoavelmente nova, não se sabe muitíssimo sobre isso. E toda essa discussão da spintrônica que está sendo feita para spin meio, mas, por exemplo, o que seria, vamos dizer assim, não fotônica, mas uma fotrônica, vamos dizer assim, alguma coisa ligada ao spin do fóton, né? Problemas de transporte com o spin do fóton. Então, seria interessante a gente ter um amadurecimento maior sobre essa discussão dos tensores de spin. Então, vamos em frente aqui só para finalizar. Então, quando eu faço essa transformação das coordenadas, meu campo sofre essa transformação e a derivada do meu campo sofre essa transformação. E o meu Lagrangiano, então, ele vai sofrer essa transformação, já que φ foi φ mais delta φ, tudo foi delta φ aqui. Então, a variação do meu Lagrangiano vai ser derivada do Lagrangiano em relação ao campo, variação do campo. Então, esse delta aqui é o delta que vai acompanhar. Quando eu faço uma variação cá atrás nas coordenadas, mesmo que o meu Lagrangiano não dependa explicitamente das coordenadas, nós já sabemos, nós já tiramos as dependências explícitas, porque eu suponho que eu tenho conservação do momento linear, então nós já supomos bastante invariância internacional, então o meu Lagrangiano não depende explicitamente de x, ele depende de x via campo, né? Dependência indireta. Então, a variação do meu Lagrangiano, devido à mudança de x e delta x, delta x vai ser isso aqui, mais a variação do Lagrangiano em relação a b e φ, e aí vamos a variação da derivada e a derivada do Lagrangiano. Tá bom, nesse caso a gente não está pegando derivada segunda, vou deixar para o caso logarítmico. Então temos só isso aqui, mas agora nós já sabemos que esse objeto aqui, ele é o DI e o delta. E nós sabemos que o DL dφ, isso aqui é ddt, né? DL dφ ponto, mais ddi de dl dφ. Equações de Euler-Lagrange. Agora aqui eu uso a equação de Euler-Lagrange, né?
DDT de dl dφ ponto mais DDI de dl dφi menos dl dφ igual a zero. Então, pelas equações de ordem Lagrange, esse termo aqui é igual a isso. Professor, licença. E aquela derivada ali, a temporal? Aonde? Ah, aqui. O que o senhor... Não, lá dentro é o argumento ali da Lagrangiana. Você pegou e tirou o variacional, né? Desculpa, eu esqueci de botar, você tem razão. Desculpa, deixa eu pagar. Esqueci de pagar, obrigado. Exatamente. Lagrangiano depende de φ, tá? Delta φ. Lagrangiano depende de φ ponto. Delta do φ ponto. Lagrangiano depende de φ. Então, esquecendo desse termo. Delta do dφ. Então, a mesma coisa aqui. Aqui não tem problema, porque como essa transformação só mexe no x, ela não mexe no t, quer dizer, a variação do φ ponto claramente é a derivada temporal da variação do φ. Aqui era menos trivial, quando a gente mostrou que a variação da derivada é a derivada da variação. E agora nós temos esse termo aqui, que nós vamos fazer aquela substituição pelas equações de Euler-Lagrange. Então, isso aqui é ddt de dl dφ ponto mais ddi de dl dφ. Então, esse termo aqui virou isso. Então, olha só, esse termo aqui, ó, é ddt do dl dφ ponto delta φ. Esse termo aqui é dl dφ ponto ddt delta φ. Então, esse primeiro termo aqui com esse termo aqui se juntam numa derivada temporal. Isso aqui. Então, esse termo, então, não, delta L vai ser ddt dl dφ ponto delta φ. Esse termo aqui se juntou por esse termo. E agora a mesma coisa. Esse termo aqui é a derivada desse objeto vezes delta φ, mais esse objeto vezes a derivada do delta φ. Então aqui vai aparecer um termo que vai ser mais di delta. Então isso é geral. A gente pode sempre já colocar o teorema, quer dizer, desde que o Lagrangiano dependa só das derivadas primeiro. Depender das derivadas segundo, então vamos fazer um caso covariante, que é mais interessante, mas aí o exercício seria mais extenso. Então tá lá. Então isso aqui é igual a zero. Nós queremos que invariância do Lagrangiano sobre esse tipo de transformação. Então nós ganhamos uma lei de conservação. Uma lei de conservação em que me dá isso aqui, né? ddt do dl dφ ponto delta φ. Então isso aqui vai ser lido como uma densidade de alguma grandeza. E isso aqui é a divergência. Isso aqui deve estar associado, porque esse termo vai fazer o papel da divergência de uma certa corrente associada a essa grandeza aqui. Claro que essa corrente pode ter uma estrutura de índice na rede. Deixa eu apagar isso aqui e vou botar dessa forma, assim, do J igual a zero. Então isso aqui vai fazer o papel de um certo rho, de uma certa densidade, e essa aqui a corrente associada a essa densidade. JI então é dDi e delta φ. Então, por exemplo, se esse delta φ, a gente estiver falando de uma transformação, vamos pegar aqui o caso de uma rotação. Vamos pegar agora o caso específico de uma rotação. Então, no caso da rotação, nós já vimos o delta φ, então estava lá. Nós tínhamos que o delta φ, quem é o delta φ, né? Ele é I, ômega k, gk, φ. Depois ômega k, vou escrever isso lá. E ômega k, gk, φ, e vinha aquele termo para cá, menos delta xi di atuando em cima do φ. Então lembrados que isso aqui era o nosso delta φ, certo? Era a parte que vinha
da mudança do campo como um todo, e aquilo que vem da mudança de argumento que a gente trazia do lado esquerdo, que era a expansão de integral, delta x DI atuando em. Então, esse é o delta φ em geral. Isso aqui é geral. Se a gente pega uma rotação, a gente agora sabe. No caso da rotação, o delta x é epsilon i j kappa, vamos dizer, ômega j, que é o parâmetro da rotação, o ângulo de rotação, e aqui o x kappa. Então, isso é a variação infinitesimal de uma rotação, por uma rotação coordenada. E o campo, aqui eu não sei qual é a representação do campo, não posso dizer que matriz é essa, mas então a gente vai ter ômega kappa, g kappa, depois a gente vai especificar ômega kappa, g kappa. Então é só colocar essa grandeza aqui, agora ali. Então nós vamos ter esse ômega aqui, né? Então vai estar aqui, e vamos botar, deixa eu botar isso aqui, Então, vocês já estão vendo que esse pedaço aqui vai ser a densidade de alguma grandeza. Então, quando nós colocarmos esse delta φ aqui, nós vamos estar produzindo esse termo aqui. Vamos estudar esse termo aqui. dt, dl, dφ ponto. Então, isso aqui é um momento do campo, né? dl, dφ ponto, é o momento do campo. Delta φ. Então, aqui vai ficar π, ômega kappa, g kappa, φ. E agora aqui, menos dl, dφ ponto. Agora vai entrar a parte do delta, esse termo aqui. Menos epsilon e j kappa. Entrou menos aqui. Epsilon e j kappa. Ômega j. E aí o DI. Então isso é só a primeira parte, é só a densidade ρ. Então é a grandeza que é conservada no tempo. Depois tem a divergência, tem um fluxo, né, que é o J, né, a corrente associada ao fluxo dessa grandeza aí. Então só que a gente lembrando, esse termo aqui, epsilon e j kappa, ele é antissimétrico. Opa, aqui errado, aqui é ômega j x kappa. Esse termo aqui é antissimétrico em todos os índices, com J, J com K e K. Vamos fazer o seguinte, vamos só trazer esse índice K para cá para frente. Ó. I, J, K é a mesma coisa que K e J, né? Sem troca de sinal. Então, olha, esses dois índices aqui são antissimétricos. Então, isso aqui vai colocar para nós aqui essa antissimetria. Então, para nós vamos ter DL desse ponto. Vamos ter isso, vamos só escrever a parte. Como isso aqui é antissimétrico, vou poder substituir esse termo aqui por um meio de x kappa DI menos xi dk. Antissimetrizei em kappa, certo? Porque é só antissimetrizar em kappa I por causa do kappa I. Então, com isso eu posso. Aqui esse índice aqui é livre. Desculpa, é saturado. Então eu posso colocar um ômega j. Eu posso fatorar um ômega j. Se o ômega j é constante, ele vai poder ser fatorado aqui. E claro, vai poder ser fatorado aqui também. Então essa equação aqui, eu posso jogar um ômega para fora dessa equação. Quando o ômega sai do DDT, e o ômega também passa do DDI, que é um parâmetro constante. Delta não é constante, delta x não é constante, mas o ômega é. Então eu posso tirar esse ômega j aqui. Tirar esse ômega j aqui. Então, assim, a grandeza que nós estamos conseguindo calcular ali, ela ficou com essa forma aqui, ó. DL, dφ ponto. Aqui o gerador do I. Aí o gerador da transformação, né? O gerador da representação onde o campo está, isso vai localizar o campo dentro do rotação. Esse termo aqui, ele ficou menos, vamos botar aqui no meio, DL desse ponto
aqui vamos para epsilon, K e J. Então nós tiramos o J, né? Ficamos o nome. Agora esse J eu posso deitar para frente de novo, tanto faz, que ele é cíclico, né? Então J capa aí, passa para cá, botei o meio aqui, então vai ficar X capa, DI, I, menos XI, e capa. Então essa grandeza, ela tem uma contribuição que nós estamos olhando aqui, fica bem claro, né? Derivado do gradiente do campo faz o papel, né, do momento. A gente já tinha tirado lá na conservação do momento, que essa grandeza aqui, essa dl desse ponto di φ é o momento do campo. Então isso aqui é como se fosse o produto vetorial x vetor p, vezes o momento generalizado do campo. Então esse pedaço aqui é o que está dando a contribuição de momento angular orbital. Depende da posição, depende da derivada do campo, do gradiente do campo. Isso aqui é o momento do campo, está medindo, é o vetor de onda. Se eu faço no espaço de Fourier, isso aqui é o gradiente do capa, vira o capa, né? No espaço de Fourier, isso aqui é capa, é o momento do campo. E isso aqui não tem nada a ver. Independentemente do campo ser constante, ter capa, não ter esse termo aqui intrínseco ao campo, ele simplesmente mede a posição do campo, como ele se transforma intrinsecamente sobre a rotação. Então é isso aqui que a gente associa com um tensor de spin. Então é como se a gente tivesse aqui um tensor, por exemplo, esse aqui é um vetor, porque no final do dia tem um índice livre só, um índice J. Então eu posso escrever esse índice, é um J componente J, né? E ele vai ser, então, essa parte aqui que eu vou chamar de momento angular orbital, vou chamar de L. J componente J, então ele vai ter um LJ, que vai ser essa grandeza. Na próxima aula a gente daqui a pouco vai fazer um exercício, mais a parte de spin. Então, essa grandeza ρ, né? Claro, esse índice vai passar por nada. Vamos ver como é que esses índices vão aparecer. Por que sobra só um índice? Se esse campo tiver dois índices, o que vai acontecer com esses dois índices aqui? Como é que vai estar contra? Então vamos ver como é que fica exatamente a estrutura interna do tensor de spin. Mas então a gente começa a observar que o spin, a densidade de spin transportada por um campo, ela vai depender do momento do campo, só depende da primeira derivada, e o gerador do campo na representação onde ele está. Isso aqui me dá a densidade de spin que aquele campo tem. Se eu pegar, por exemplo, um campo escalar, isso aqui é zero. Para campo escalar, o gerador é nulo. Então, o campo escalar de fato não vai ter spin. Esse aqui é o nosso spin. Isso aqui é o momento angular orbital. O campo escalar pode ter momento angular orbital, desde que ele não seja, desde que ele tenha um gradiente. Então, daqui a pouco nós vamos discutir isso aqui. São 6h25, então a gente volta de 15 para as 7, para 25 minutos de intervalo, certo? 6h25. Vamos deixar 20, vamos até 6h45, tá? Então, 20 minutinhos, depois a gente vai. Então, a gente já chegou à expressão. Agora, vai ser interessante quando a gente estudar campos que dependem de derivadas mais altas. Se o campo depende de derivadas mais altas, o meu spin vai ser estendido. Então, vamos ver que nós vamos ter contribuição de spin. Não tem, por exemplo, tem uma contribuição nova dentro do tensor de momento angular, devido à derivada do campo depender de derivada seguinte. Tá? Então, vamos associar. Então, a gente interpreta isso aqui como sendo o spin, a densidade de spin do campo, e isso aqui a densidade de momento angular orbital. Mesmo que o campo não tenha gradiente, essa parte aqui sobrevive desde que o campo, claro, tem dinâmica, porque ele tem momento, né? Ele tem perda do tempo. Então, trivialmente. Vamos dar um intervalinho até 15 para as 7. E vamos tentar calcular isso aí por causa do campo de Dirac, o campo fermiônico, e vamos pegar o campo tipo Maxwell também, pegar o campo vetorial, tá? Então, mais